Fala pessoal, tudo bem? Nós vamos trabalhar uma sequência de aulas agora para falar um pouquinho das plantas. O reino plant é um dos 5 reinos que a gente trabalha no ensino médio e a gente vai tentar fazer aulas mais curtas e direto nos pontos mais chaves aqui do assunto, beleza? Então, o que define as plantas, né? Você tem uma série de características aqui, você pode pausar aí o vídeo, dar uma olhadinha nessas características, a gente vai debater elas ao longo das aulas, mas coisa importantíssima, as plantas, o reino plant, eles são seres eucariotos, que é aquela célula grandona com as organelas membranosas, o núcleo organizado. Eles são autótrofos, ou seja, produzem o próprio alimento. Tá? Eles são pluricelulares, tem que ter mais de uma célula. E as plantas, especificamente, elas têm o embrião, tá, recoberto ali por algum tecido vegetal, um tecido materno. É o que diferencia as plantas das algas pluricelulares. Mas a gente não vai entrar em tantos detalhes assim, não. O que eu vou mostrar nessa aula são os grupos das plantas que nós vamos chamar de Bryophyta, Pteridophyta, tá? E Gymnosperma e Angiosperma. São os 4 grupinhos e a gente vai nessa aula falar desse grupo aqui, que são as briófitas, tá? Então, quem são as briófitas, professor? As briófitas, elas são os musgos, tá? Então, uma coisa importante, musgo não necessariamente é lodo, que às vezes você vê, alguma coisa assim. Às vezes o que se chama de lodo pode ser musgo, às vezes é um grupo de algas, tá? Os musgos, eles têm essa característica que você está vendo aqui na foto. Eles parecem pequenas plantinhas. E quando você observa mais, né, pertinho, você vai ver alguns detalhes que eu vou mostrar para vocês o que são, tá? Então, os musgos, tá, mais comuns são esses aqui. Dentro do grupo das briófitas, também existe um tipo de musgo chamado hepática, tá? Que você vai encontrar em uma área mais preservada, perto de alguma cachoeira, né? No dia a dia a gente vê essas plantinhas grudadas nos troncos, em áreas úmidas, sempre associados a áreas úmidas. Você já vai entender por quê. Então, quando você bate o olho assim, ó, isso aqui são musgos, tá? Grudadinho. Isso aqui não é musgo, tá? Isso aqui é líquen, tá? Isso aqui é o musgo, tudo bem? Então, esses verdinhos aqui são musgos, tá? Essas hepáticas, como eu disse, você já fez uma trilha, algum lugar assim, capaz de você já ter percebido. Tudo bem? Então, quais são as características aqui dos musgos? Né? Se você quiser depois dar uma pausada, dar uma lida aí, tem uma série de informações. Mas, uma coisa muito importante, olha lá, vamos voltar aqui. Todos eles são pequenos, tá vendo? Pequenininho. Por que eles são pequenos? Porque eles não têm vasos condutores. Se eles não têm vasos condutores, o transporte das substâncias, que a gente vai chamar de seiva nas plantas, tem que ser célula a célula. Com isso, elas não conseguem ser grandes. Tá? Esse aqui já é um musgo grande. Tá? A gente vê mais comumente no ambiente urbano um musgo menorzinho. Tá? Então, isso é um ponto importante que você não pode esquecer. Eles não têm vasos condutores, são chamados de avasculares. Beleza, pessoal? Bom, então esse aqui é um ponto. Outra coisa importante das briófitas, né? Ele tem 2 estágios de vida aqui, tá? E isso começa a complicar a cabeça de vocês na botânica. Esses estágios de vida são aqui, ó, o que nós chamamos de gametófito, que é essa parte verde que a gente enxerga, e essa aqui, essa hastezinha, é chamado de esporófito. Então, deixa eu voltar lá para apresentar para vocês. Ó, aqui, ó. Quando a gente olha mais de perto, os verdinhos são os gametófitos. E esses aqui, tá? Você está olhando aqui, são os esporófitos. Professor, o que é isso?
gametófito, esporófito. O que é isso, professor? Esporófito é o que produz o esporo e gametófito é o que produz o gameta. É isso. Tudo bem? Então agora a gente vai ver o ciclo de vida das briófitas. Pessoal, o Enem dificilmente vai cobrar isso aqui, mas já que a gente está tendo uma aulinha, vamos dar uma olhada, tá? Então, vamos aqui, ó. Vamos pegar o esporófito aqui, ó. Esse esporófito, ele vai produzir os esporos. Agora, olha o que interessante. O esporófito é 2N, tá? 2N, ele é diploide. Então, tem lá um conjunto de cromossomos, 2Ns, tá? Dois conjuntos. Eu vou fazer meiose, eu vou dividir no meio o número de cromossomos. Então, se aqui eu tinha 20 cromossomos, depois da meiose eu vou ter 10. Então, aqui ó, meiose formou quem? Os esporos. Esses esporos, então, a gente vai falar que é N, tá? Por que N? Porque tem metade do número de cromossomos. 2N, então estou jogando hipotético aqui 20, aqui 10. Tudo bem? Então, decora essa frase para a botânica. Na botânica, a meiose é espórica. Nos animais, a meiose é para formar gameta. Na botânica, não. Na botânica, a meiose é para formar esporos. O que é o esporo? Ora, esporos são estruturas resistentes, tá? Que vão cair em um ambiente propício e vai germinar, vai desenvolver um indivíduo, tá? Então, o indivíduo, esse esporo caiu aqui e ele vai formar essa plantinha, a parte verde que a gente vê. Caiu aqui, vai formar a parte verde que a gente vê. Tudo bem? Por isso que essa partezinha aqui, ó, mais fininha, marronzinha, tá? A gente chama de esporófito, porque ela produz os esporos. Caiu, vai formar agora então o gametófito. Por quê? Porque essa parte verde na briófita vai formar os gametas. Então, olha que interessante. Você tem o feminino e o masculino. Nesse caso aqui, os dois são iguais, visivelmente, né? Só que o que vai acontecer é que o gametófito masculino vai produzir o gameta. Esse gameta, ele produz por mitose, porque ele já é N, ó. Esse gameta, ele vai cair aqui, ó, na parte de cima do gametófito feminino. E vai acontecer a fecundação. Por quê? Olha lá, aqui tá o que vai acontecer dentro, aqui, ó. Isso aqui está acontecendo aqui em cima. O gametófito feminino vai produzir o gameta dele. Esse gameta a gente vai chamar de oosfera, que é N. Lembra que essa parte verde é N. O gametófito masculino vai produzir o que a gente chama de anterozoide, que é o gameta feminino, ou masculino, perdão. Eles vão fecundar e vai N. Com N, 2N. Vai formar um embrião, tá? Esse embrião aqui, eu estou pintando em vermelho, 2N. O que esse embrião vai fazer? Ele vai desenvolver o esporófito. Então, daqui da parte da fêmea é que nasce o esporófito. Tudo bem? Então, quando a gente volta nessa imagem aqui, nessa foto, quando você olha a partezinha verde, sem nada em cima, pode ser um macho, a parte macho, o gametófito macho. Quando tem essa partezinha, tem os esporófitos, com certeza a parte verde de baixo era a parte fêmea, do gametófito fêmea. Tá? Então o que a gente tem? A gente tem que o esporófito das briófitas, ele é dependente
desse gametófito aqui, ó. Tudo bem? Tranquilos até aqui? Então, ó, o que você precisa saber disso aqui que não pode esquecer para o vestibular? Isso aqui, ó. O gameta dessas plantas tem flagelos e ele precisa nadar para chegar daqui até aqui. Então, o que é isso? Professor, quer dizer que eles são aquáticos? Não, eles não são aquáticos, eles são terrestres, mas eles dependem do ambiente úmido para a reprodução. Ele precisa de que tenha caído uma quantidade de água ali, uma chuva, tá? Para o gameta nadar do gametófito masculino, chegar no gametófito feminino. Fecundou, formou o esporófito, que é 2N. Saiu a haste, tá? Esse esporófito aqui, 2N, faz meiose, vai produzir os esporos. Os esporos são os responsáveis por espalhar. Espalhou. O esporo germina, o outro esporo germina, formou os gametófitos, que são verdinhos, bonitinhos aqui. Gametófito masculino vai produzir o anterozoide, que nada, e fecunda o gametófito feminino. Aqui nasce o esporófito e aí a gente está vendo o ciclo de novo. Tudo bem? Para o vestibular, dificilmente cai muito aqui essa parte do ciclo. Tá? O que é importante você lembrar que elas não têm vasos condutores, por isso que elas são vegetais pequenos e são dependentes da água para a reprodução. Tudo bem, pessoal? Então, daqui a pouco a gente fala do próximo grupo